O ex-subsecretário detalhou o esquema de corrupção que, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, começou no INTO e depois foi replicado na Secretaria Estadual de Saúde, quando Cortes foi nomeado secretário pelo ex-governador Sérgio Cabral. O ex-subsecretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro César Romero depôs hoje, 7, ao juiz Marcelo Bretas, na 7ª Vara Federal, e afirmou que o esquema que envolveu o empresário Miguel Skin e o ex-diretor do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, INTO, Sérgio Cortes incluiu pagamento de propina a interlocutores no Ministério da Saúde. Romero afirmou que, entre os envolvidos, está o ex-ministro Humberto Costa, que hoje é senador pelo PT de Pernambuco e líder da oposição. O ex-subsecretário detalhou o esquema de corrupção que, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, começou no INTO e depois foi replicado na Secretaria Estadual de Saúde, quando Cortes foi nomeado secretário pelo ex-governador Sérgio Cabral. Por volta de 2003, de acordo com Romero, o Instituto passou a integrar o projeto Suporte, do Ministério da Saúde, em que serviços especializados eram oferecidos em outros estados. Ainda segundo a versão do delator, uma portaria do Ministério determinou a compra de equipamentos via INTO para esse fim. A mudança, diz Romero, ocorreu a partir de relações de Cortes e Skin no Ministério, e foi comemorada pelo grupo do INTO em uma festa paga pelo empresário Miguel Skin, em São Paulo. O delator disse que o empresário fez pagamentos ao ex-ministro e a um gestor da área de orçamento do Ministério. Em nota, o ex-ministro e atual senador Humberto Costa disse que a acusação de César Romero é mentirosa, absurda e irresponsável. O texto afirma ainda que o projeto Suporte foi criado pela Portaria N. Graus 401, de 16 de março de 2005, que em seu art. 4 graus delegava diretamente ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, INTO, a assessoria e execução do projeto, responsabilidades entre as quais estava a incumbência de licitações e contratações, sem qualquer interferência do Ministério da Saúde. As modificações ocorridas na referida portaria mencionadas na delação do réu ocorreram após a saída de Humberto Costa do comando da pasta. César Romero depôs como parte do processo gerado pela Operação Fatura Exposta, que investiga atos ilícitos na Secretaria Estadual de Saúde durante o governo Cabral. Ele fechou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. Esquema: Romero contou que foi levado para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, INTO, por Sérgio Cortes, que dirigia o instituto. Desde o primeiro mês, ele afirma que foi exposta a intenção de favorecer o empresário Miguel Skin nos pregões licitatórios do Instituto. Romero conta que recebeu mesadas do empresário que começaram em R$4.000 e chegaram a R$25.000, além de bônus anuais de até R$250.000. Diretor jurídico do INTO, Romero diz que chegou a entregar envelopes com dinheiro ilícito para diretores e gerentes do Instituto. O colaborador também atuava na redação de editais que eram direcionados a empresas de Skin,
e o próprio empresário participava da formulação das exigências. No depoimento, Romero disse ainda que médicos do instituto chegaram a receber viagens para assinar especificações técnicas. Quando os pregões se tornaram eletrônicos, o grupo apostou nos pregões internacionais para barrar outras empresas brasileiras que concorriam com a Skin, já que Romero afirma que o empresário também tinha influência sobre representantes de empresas estrangeiras no Brasil. Com as importações, o grupo ganhava ilegalmente arrecadando recursos de impostos que constavam no pregão, mas que teriam que ser abatidos na hora da liberação do dinheiro para a compra. Segundo César Romero, o modus operandi do esquema foi reproduzido na Secretaria Estadual de Saúde, onde Cortes foi secretário, e o próprio delator foi subsecretário. Naquela época, os recursos arrecadados com as importações abasteciam o esquema liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral, e eram divididos entre a quadrilha do ex-governador, César Romero, Sérgio Cortes e Miguel Skin. O delator contou que os recursos pagos a ele e a Cortes eram depositados em uma conta no exterior, cujo saldo chegou a 16 milhões de dólares. Apesar de ter feito transferências e dispor da senha eletrônica da conta, Romero afirma não se lembrar de qual era o banco. O delator relatou que a parte que podia usar do montante depositado era de cerca de 4 milhões de dólares. 600 mil dólares foram usados para comprar um barco no Brasil.